No episódio de hoje vamos conversar sobre a guerra, a violência, a agressividade. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para poder conversar sobre a guerra, a agressividade, a violência, as causas, as condições da guerra, convidamos a Emiliano Aquino. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, Emiliano. Tudo bem? Boa tarde, Daniel. Bom dia, boa noite, pessoal que está chegando no horário que estiver chegando, né? Como a gente diz na Umbanda, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Perfeito. Emiliano, há um tempo atrás eu resgatava um texto de Freud, uma conversa que Freud tinha tido com Einstein sobre a questão da guerra. E naquele resgate que eu fazia rapidamente em alguns minutos, eu mencionava justamente a questão da que se apresenta no livro Malestar na Civilização, de Freud, onde Freud disse que para entrar em uma sociedade é preciso de renúncias pulsionais. Essas renúncias pulsionais, de algum modo, permitem entrar na sociedade e essa energia pulsional é sublimada e é por isso que aparecem as obras de arte, aparece a cultura, aparece a civilização. No entanto, Freud disse que há um resto da pulsão que não se sublima. Há um resto da pulsão de agressividade que não se sublima. E aí deveria, de algum modo, residir o problema da agressividade que, com o correr do tempo e dos sistemas de repressão das sociedades, vai se acumulando e vai desencadear na guerra. Eu utilizei a palavra causa, mas agora que estou pensando em voz alta, eu não fui ver no texto em alemão se é Ursache ou é outro tema, outro tema, outra palavra que Freud disse. Mas aí na ocasião eu me lembro que você questionou a questão das causas da guerra, das condições da guerra, e, e eu fiquei na dúvida, pensando, bom, é verdade, poderíamos pensar em algum sentido que existem causas que têm a ver com as condições conjunturais, a situação concreta, e podem existir condições de possibilidade, estou pensando kantianamente, digamos aqui, que produzem essa experiência. Você questionava nesse sentido. Eu gostaria de escutar um pouco mais de você essa distinção e o que você pensa do que causa a guerra e o que causa a agressividade e a violência. Porque, de fato, depois eu fui ler, a minha chegada a ti foi assim, eu acho que Freud, nesse texto, eu acho que não é um bom texto do Freud. E eu dizia duas coisas. Primeiro, porque ele transforma a condição psíquica da guerra em causa da guerra, né? Bom, que a pulsão de morte, que as pulsões de agressividade, elas são condições psíquicas para a guerra, eu não tenho a menor dúvida e não discordo de que essas pulsões, de que não é possível sociabilidade que dissolvam essas pulsões. Eu tô bem convencido dessa tese do Freud, não discordo. O que eu discordo é que isto que é condição psíquica da guerra, que é também a condição psíquica do jogo, que também é a condição psíquica bom, de vários fenômenos, seja considerado como causa. E eu fui atrás do texto porque eu fiquei meio culpado, porque fala essas coisas do Freud, a gente fica culpado. O Freud não fala causa, mas ele diz que a guerra é um efeito. Aham, bom.
Quando ele diz que a guerra é um efeito da pulsão de agressividade, evidentemente o lugar da pulsão é causa, né? Claro, E aí, bom, então eu acho que, inclusive, aí a segunda coisa é assim, eu acho que pulsão de morte, ao ser pensado como causa da guerra, eu acho que ele faz um uso menos sofisticado de pulsão de morte do que ele faz em outros textos, né? Quando pulsão de morte tem uma função, digamos, civilizatória, ela tem uma função na terapia, ela tem uma função, enfim, no reposicionamento do sujeito, né? Então, assim, ao pensar pulsão de morte como morte mesmo, né? Ou pulsão de agressividade como destruição, e isto como causa, e aí é o seguinte, tem uma outra coisa no texto, porque também eu acho que eu fiquei assim, eu fiquei reformulando nossa conversa, Daniel, que foi num chat de uma rede social dessas, né? Ele fala a seguinte coisa também nesse texto. Eu fui reler esses dias desde que a gente combinou de se encontrar para conversar sobre o assunto. Ele fala em desvio da pulsão de morte, certo? Bom, isso significa repor o problema da sublimação, né? E fala algo que para mim é mais importante ainda, ele fala das modificações psíquicas que ocorrem com o que ele chama de processo civilizatório. Eu confesso que é um texto assim, é um texto muito ambíguo esse do Freud, porque ao mesmo tempo tem um certo pessimismo em relação à questão da guerra e ao mesmo tempo vem um conceito de progresso, enfim, o processo civilizatório, o desenvolvimento do intelecto, etc. De qualquer maneira, me parece uma coisa importante que é o seguinte: há modificações psíquicas, do que não quer dizer no suposto ou no possível aparelho psíquico, mas há modificações na economia interna, digamos assim, desse aparelho, né? Portanto, o que me parece que se alia com o que ele diz 2 páginas antes, que é a possibilidade do desvio, né? Do desvio dessa agressividade. Tem Aí são 2 coisas. O que me parece a causa da guerra? Nos últimos meses, eu tenho lido muito, Daniel, as crônicas portuguesas do século XVI e XVII sobre as sociedades comunitárias que haviam aqui no Nordeste, no litoral do Nordeste, que é diferente de sociedades que tinham uma estrutura mais complexa, seja os astecas, seja os incas, né? Aqui eram sociedades mais simples, digamos assim. Não tinha Estado, não tinha propriedade privada e tinha guerra. E tudo parece, creio, bom, assim, essas sociedades, é algo interessante, essas sociedades, quando começam a escrever as primeiras crônicas, essas sociedades já estão em processo de extinção, certo? Então, é assim, esses escritos são a última imagem que se tem dessas comunidades. Havia guerra, e parece então que guerra era a atividade social comunitária profundamente valorizada. Os portugueses, eles se admiram porque as comunidades aqui não faziam guerra nem para dominar, por exemplo, escravizar, e nem faziam guerra para disputa de propriedade, de terra, de bens, nada, porque inclusive essas próprias comunidades elas passavam 4 anos num local. Quando a oca começava assim a se deteriorar, em vez de fazer reforma, eles abandonavam e iam para outro local. Então tinha uma lógica do esbanjamento, que também está ligado à lógica da dádiva, da instruição das coisas, né? Que, portanto, não se explicava a guerra nem pela caça de escravos, porque eles não escravizavam, e nem eh, por disputa de bens, de riquezas, etc. Era, de fato, a guerra, me parece que a melhor explicação é essa do Freud, quer dizer, se acumulava
energias que precisavam ser descarregadas, né? Parece uma espécie de guerra em estado puro, assim, na sua máxima É pureza, guerra em né? estado puro, exatamente porque não tem nem de disputa pelo poder, nem pela escravização e nem por riqueza. Não, É a pura guerra. não há segundas intenções nessa Não guerra. há segunda intenção, é fazer guerra. Ele se divertiu em fazer guerra. E aí o seguinte, é guerra que todos os traços da civilização ou da cultura, no sentido do Freud, estão lá. Eles passavam meses se preparando para a guerra. O que significa se preparar para a guerra? A cozinha, porque eles faziam a farinha. Eles preparavam as flechas que eram adornadas com penas coloridas, né? A ponta era de dente de animais. Então havia todo um processo, digamos assim, de refreio do desejo pelo trabalho ou de adiamento do prazer pelo trabalho, que era a preparação da guerra. Depois, eles não aniquilavam o adversário, o inimigo. Não ocorria de ter genocídio. Eles mantinham vivos. E eles substituíam o suposto ou possível genocídio pela, pela, pela prisão de um ou de um grupo pequeno que vinham para esta aldeia. Para cada guerreiro desses, eles destinavam uma mulher que cuidava deles, mantinham relações sexuais, etc. E, ao cabo de alguns meses, há um grande ritual para o qual são convidadas outras aldeias amigas, em que esse sujeito é morto e comido. Bom, é o ritual antropofágico. Veja, eles substituem a destruição completa da outra aldeia por este ritual antropofágico. Quer dizer, me parece que o elemento de cultura, de civilização, de desvio, de sublimação, está ao mesmo tempo articuladíssimo com essa descarga das pulsões agressivas. Eu estou dizendo isso para tentar dizer a seguinte coisa, que me parece que não seja que a gente não tenha guerra em estado puro, como você disse hoje, né? A técnica de guerra é muito maior, né? Ela tem uma capacidade destrutiva muito maior, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade, seja a complexidade política, seja a complexidade das instituições culturais e as formas de sublimação são muito mais sofisticadas, muito mais poderosas do que numa sociedade, numa comunidade, digamos assim, mais simples, como a que a gente tinha aqui. Me parece, portanto, que a descarga, o descarrego dessa energia de agressividade, né, ela não se dá diretamente, ela se dá com as condições materiais, sociais que são dadas, né? Então, só para a gente ter uma ideia assim, tinha duas teorias da guerra há 100 anos atrás, no interior do meu campo teórico, né? Que é o marxismo, que era o seguinte, uma teoria que era do Lenin, do Hilferd, etc., que tem a ver assim, a guerra é para ocupar mercado e se apropriar de matérias-primas e se apropriar de força de trabalho. Tinha uma outra teoria que me parece que tem mais vitalidade hoje, digamos assim, que é a da Rosa, que é a teoria seguinte: o fundamental, a guerra é o uso de uma mercadoria especial. Essa mercadoria especial, são as armas, as munições, os automóveis, os fardamentos, os calçados, a alimentação, etc., é um kit mercantil, digamos assim, que tem um comprador certo, que é o Estado. Então, nas crises de venda de mercadorias, nas crises de superprodução, você tem um comprador que, pelo imposto, ou seja, pela taxação obrigatória, recolhe dinheiro e compra, né?
eu vou tentar concluir assim, dizendo a seguinte coisa. Essa, Antes da essa, essa teoria da Rosa é a Rosa Luxemburgo, a qual você a está Rosa citando. Luxemburgo, isso, Rosa Luxemburgo, que é a teoria que o Benjamin, por exemplo, adota em 3 ou 4 textos dele. A teoria da guerra do Benjamin é esta da Rosa Luxemburgo. Se trata de quê? Se trata de, ele diz, forças produtivas se desenvolveram, mas essas forças produtivas não podem se converter em produção de mercadorias de consumo de massa, devido à crise. Então, este aumento de forças produtivas tem que se converter, tem que se realizar de alguma forma. E se realiza pela guerra. Né? É mais ou menos como se a gente pegasse o aparelho psíquico que se acumula, portanto, determinadas energias, né, funcionais, agressivas, que têm que ser realizadas. As forças produtivas, portanto, se tornam forças produtivas destrutivas. Né? Vou contar uma anedota que eu acho que me parece. Quando, na época da guerra de Iraque, eu morava nos Estados Unidos e estava no meu gabinete na universidade e um estudante me dá um panfleto que disse: a guerra, ainda é possível vencer a guerra, dizia. E você virava o panfleto e dizia: para as seguintes empresas. Y estaban las listas de empresas que habían colaborado con a campaña de Bush, que eran las mismas que estaban haciendo a reconstrucción de Irak en la época. O sea, los estudiantes de Michigan entendían de que a guerra era una forma que o Estado tinha de comprar, de pagar a dívida con capital, y de esa forma se producía guerra, que ya no se trataba de una guerra de rapina, por ejemplo, que Estados Unidos ya no hacía una guerra, ia lá, tiraba as coisas, ficava más rico. No, era costoso. Y ese costo pagaba o povo americano, inclusive. Ahora, era para que as grandes empresas pudessem não só vender armas, sino também vender outros produtos para a reconstrução de Iraque. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Exatamente isso. No caso, não há reconstrução do Iraque. No caso, há a manutenção no Iraque de 150 mil terceirizados. 150 mil que não são soldados regulares das Forças Armadas, são desses terceirizados que tem na universidade, que tem nos bancos, enfim, né? 150 mil, que o Estado, portanto, paga a essas empresas. O grande debate do Iraque é quem iria financiar a reconstrução. Não sei se tu lembra disso, porque a reconstrução sairia 100 bilhões de dólares. Quem teve capital para isso foi o Irã. Por isso que o atual governo do Iraque se alinha ao Irã, porque os Estados Unidos, o foco era realizar de modo mercantil pela guerra, o que quer dizer desde as munições, armas, roupa, calçado, alimentação em, né, aquelas alimentações químicas, enfim, realiza isso. Outro dado, em dezembro de 19, tinha uma comissão uma comissão no Congresso americano para discutir o Afeganistão. Daniel, no Afeganistão foi gasto R$1 trilhão. A Washington Post, $1 trilhão, perdão. O Washington Post fez uma série de matérias que interrompeu porque chegou a pandemia. Mas essas matérias, eu na época assinava por $1,7 para poder ter acesso ao www deles, ao site deles, né? A matéria é o seguinte: não deixaram uma fábrica no Afeganistão. O que é $1 trilhão que não deixa uma fábrica? Deixou plantação de papoula, porque a CIA tem a ver com a plantação de papoula para a produção de... Ai, meu Deus. Aquela droga que o Benjamin usava, que o Bloch usava, que... Papoula, porque a CIA tem a ver com isso. Mas a guerra
imperialista clássica não existe mais. É isso que eu quero dizer. A guerra imperialista, que é essa guerra de rapina para chegar lá, pegar o poço de petróleo. Os Estados Unidos não pegaram o poço de petróleo do Iraque, por exemplo. O capital do Iraque hoje nas petrolíferas é do Irã e, pouco a pouco, da China. Por quê? Porque não tem capital nem para investir nos Estados Unidos. A crise de industrialização americana mostra isso, né? Então, me parece, aí sim, tu me pergunta o que eu acho da causa. Eu acho que 120 anos atrás eu digo uma causa. Hoje eu digo outra causa, Ajá. né? Então, E podríamos distinguir, então, como você iniciou a conversa, entre as condições psíquicas de possibilidade, que de algum modo fazem esse pano de fundo, sem os quais não poderia haver guerra, mas sem os quais não as poderia haver condições guerra, como não materiais, as poderia causas, haver reprodução biológica. claro. Mas, por outro lado, também há as causas concretas, empíricas, que vão mudando historicamente e que nós podemos ver como isso muda no próprio siglo XX e no siglo XXI, não? Agora, Na própria experiência do capitalismo já mudou, né? Quer dizer, se eu pego a guerra do século XIX, a guerra do começo do século XX e a guerra do século XXI, acho que são causas histórico-sociais distintas. ajá. Para encerrar, uma última pergunta, mais uma apreciação sua. Você entende que essa mudança das causas da guerra também podemos, digamos, fazer a mesma apreciação sobre as causas já não diria da guerra, sino da agressividade cotidiana. Nós estamos assistindo nesse segunda década do século XX eh, a, a diferentes sociedades ocidentais, não sei como é no Oriente, mas em diferentes sociedades ocidentais, onde ressurge uma coisa que para muitos ecoa a algo así como un fascismo, como un nazismo, só que diferente, ¿no? Y también con una carga de agresividad bastante importante. Que se depois do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, dava a sensação para muitas pessoas no Ocidente de que nunca mais seria possível voltar a reivindicar aquilo, não? E parece como que há uma certa agressividade, inclusive cotidiana, na vida cotidiana, no seio das famílias, que volta a reivindicar até elementos simbólicos de aquilo que aconteceu na década de 30, na década de 40. Qual é a apreciação que você faz sobre esse tipo de violência, que não é a de uma guerra convencional, digamos, mas é de uma agressividade que parece que capilariza a sociedade inteira? Eu acho que tem aí duas. Eu não saberia exatamente responder, eu acho que a gente pode pensar em duas hipóteses. Uma é de que, assim como, digamos, a economia psíquica, a economia capitalista ela é regressiva também, né? Profundamente regressiva. E essa regressão ocorre para e passo com o seu desenvolvimento civilizatório. Quer dizer, o desenvolvimento civilizatório não substitui o menos civilizatório, mas ele traz, parece que uma carga, ele adensa uma tensão regressiva à medida em que ele avança, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, nós estamos numa encruzilhada histórica, né, Daniel? Nós temos um desenvolvimento tecnológico que elimina trabalho, não, e a lógica social não permite, digamos assim, que essa eliminação do trabalho ganhe um novo sentido da vida social, que seria diminuir o trabalho para todo mundo, por exemplo, ou, enfim, a gente dirigir o poder técnico da sociedade para resolver determinados problemas, etc. De modo que
a gente está vivendo um período de um processo de decomposição social, né? Ajá. O que esse avanço da milícia, por exemplo, das facções, que ocorre no país todo e não parece que seja uma experiência só brasileira, né? É uma experiência europeia, é uma experiência norte-americana, né? Essa experiência é uma experiência de substituição, na minha opinião, de duas coisas. Uma coisa que todo mundo diz, que é a substituição do Estado e das instituições públicas, digamos assim, é verdade, mas é também a substituição de uma coisa que é fundamental ao capitalismo, que é o trabalho assalariado, juridicamente livre. Ora, o poder dessas facções, o poder das milícias, é um tipo de subalternização social que não é o mesmo do assalariamento juridicamente livre. Em grande parte, a coerção puramente econômica que é própria do capitalismo, quer dizer, o trabalho para não passar fome, nessas novas experiências há uma coerção extraeconômica, que é a da violência organizada por essas formas regressivas, digamos assim. A grande questão é que essa regressão não é uma volta. Essa regressão é um passo adiante, Sí. né? É próprio da lógica desse desenvolvimento. Então, eu acho que isso aí, quer dizer, os laços, a comunicação, as condições materiais de sublimação e de desvio, né, das pulsões agressivas, tudo isso tende a... E você vê a reconstituição explícita de experiências, digamos, ordaicas. Eu não sei se a gente utilizaria essa expressão, mas experiências ordaicas, assim, quer dizer, as facções, os garotos se batizam e fazem um voto de fidelidade e obediência, né? E isso se fazia na igreja, fidelidade e obediência. Mas na igreja isso significava uma sublimação cultural, né? Nessas facções não é isso, porque é Parece, para a obediência para matar cegamente, por né? momentos parece que estamos asistindo a cenas de filmes de ficción científica Típica, post-apocalíptica, ¿no? é, Con exato. ese tipo de horda, de grupo, ¿no? Que se E llega. ao mesmo tempo, porque não é ao lado, é articulado com um desenvolvimento tecnológico imenso, Exacto, sí. né? A psicanálise precisa, me parece que repensar, entonces, tanto a guerra quanto a agressividade en registros diferentes, tanto do ponto de vista social, inclusive, quanto clínico, ¿no? Eu agradeço muito tua intervenção, Emiliano. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Como eu gosto muito de te ouvir, eu fico feliz, então, de estar aqui conversando contigo. Obrigado. Até a próxima. Terminamos por aqui.